Fala galera, beleza? Gente, no dia 6 de agosto, há mais ou menos 30 dias atrás, eu fiz esse vídeo que está aparecendo para vocês aí, em que eu falava sobre o RPG, ou, como o significado dessa sigla, Role Play Game. Traduzindo ao pé da letra, Role Play Game, jogo de interpretação de papel. Eu falei desse jogo. Um jogo que se assemelha muito ao teatro, porque tem a estrutura de teatro. É um jogo em que as pessoas que participam dele interpretam personagens dentro de uma história que está sendo contada por um dos participantes. E assim vai se vivenciando situações dentro desse jogo. E eu falei como o jogo surgiu lá na década de 70, falei como ele funciona, qual é a mecânica dele, falei da ambientação que é trabalhada dentro desse jogo. Eu falei de tudo um pouco. Claro que eu não me aprofundei muito sobre o RPG, mas eu dei uma explicação bem ampla, mostrando o que é o RPG, como se pode jogar, qual é a mecânica. Expliquei assim de forma mais geral. E falei que numa próxima oportunidade eu ia falar do RPG um pouco mais profundamente. E hoje eu estou aqui para falar sobre dois aspectos que são de suma importância no RPG, que é as regras e a ambientação. Dois pontos que são importantes, que na realidade, se a gente for falar mesmo, eles trabalham simbioticamente. Não existe RPG sem as regras e não existe o RPG sem a ambientação. Os dois pontos são importantes, são dois pontos específicos, mas que eles trabalham simbioticamente para trazer o RPG para a luz. E a gente vai trabalhar um pouco sobre essas duas questões, as regras e ambientação. As regras, ela tem um nome específico. Regras a gente já sabe o que significa, são regras. São determinadas normas, são determinados pontos que dão sentido a alguma coisa, fazem que aquilo funcione perfeitamente, que as pessoas cumpram aqueles pontos. É a regra. E dentro do RPG nós chamamos regras de sistema. Só que eu vou trabalhar um pouco mais essa questão de sistema. Por quê? Porque sistema, na realidade, existem vários tipos de RPG. E cada RPG tem o seu conjunto de regras. Então, cada RPG tem o seu sistema. Então, a gente pode chamar um RPG, determinado RPG, de sistema. Porque a gente vai entender que o RPG, aquele tipo de RPG, é um sistema. Porque ele é formado por um conjunto de regras. Mas não é só o sistema ou regras que existe dentro do RPG. Existe também outra coisa que é muito importante, que é a ambientação. A ambientação é, na realidade, chamado dentro do RPG de cenário. Cada sistema tem o seu cenário ou sua ambientação. E a ambientação a gente pode definir como: a ambientação é um determinado mundo, um determinado tipo de sociedade, é uma sociedade do futuro, uma sociedade muito antiga, medieval, com magia, um universo específico, um universo de super-heróis, um universo de magia medieval, um universo de investigação policial, um universo de monstros, vampiros, lobisomens, é um universo em específico, um mundo específico. Isso é o cenário, no caso a ambientação. A ambientação é o cenário, é isso que eu expliquei. Cenário nada mais é do que um mundo específico, um mundo com no caso, funciona dentro daquele sistema ou regras. Cada sistema tem o seu cenário e cada cenário trabalha dentro de um sistema. Por isso que eu estou falando, eles trabalham muito intrinsecamente, eles trabalham na realidade quase que simbioticamente. Na realidade simbioticamente, entendeu? Porque um determinado cenário precisa de um sistema para funcionar dentro daquele RPG. E o RPG, na realidade, é um cenário. Cada RPG tem o seu cenário, cada sistema tem o seu cenário. E cada cenário tem o seu sistema. Claro que isso não impede que existam cenários similares com sistemas diferentes. Não impede. Vou dar um exemplo. Existe o sistema D&D e o sistema GURPS. Os dois são sistemas específicos, têm conjunto de regras específicos. Eu ainda vou falar desse conjunto de regras. E assim, eles podem ter cenários parecidos, cenários medievais. Nada impede. Mas cada sistema vai trabalhar naquele cenário de uma forma diferente. Mas assim, aí você fala, então, cada sistema é bem diferente do outro? Sim e não. Todo sistema tem um conjunto de regras específico.
tem um conjunto de normas que permeiam ele e que fazem ele funcionar. Só que tem coisas em comuns. Cada sistema tem um conjunto, tem os personagens que têm que ser criados. Esses personagens têm que ter atributos, têm que ter características. E muitas vezes cada sistema vai trabalhar com atributos ou coisas muito parecidas. Entendeu? Por exemplo, o GURPS tem força em seu atributo e o D&D tem força também. O GURPS tem o IQ, que é inteligência, e o D&D tem apenas inteligência. Tem nomenclaturas diferentes, mas que funcionam uma forma parecida. O sistema, ele permite que você crie regras de combate, tem regras de combate, entendeu? Você viu que eu estou trabalhando agora o sistema e falando que o sistema tem regras, porque o sistema está a um nível acima. Porque ele é um nível assim, porque ele é um conjunto de regras. É um conjunto de regras, não só uma regra. Regra é uma regra só. O sistema tem um conjunto de regras. Então, o D&D tem um conjunto de regras que transformam ele nesse sistema. Conjunto de regras de combate, de avanço de nível, conjunto de regra de perícia, conjunto de regra de magia, conjunto de regra contagem de tempo. Então tem vários conjuntos de regras. O GURPS também tem o seu conjunto de regras, regra de combate, de construção de personagens, de avanço de nível. Então ele tem várias regras específicas. Regras um pouco diferentes, às vezes regras mais parecidas, mas tem esse conjunto de regras. E como eu falei, sistema e cenário trabalham juntos. O D&D, ele tem vários cenários medievais, cenários um pouco diferentes. E às vezes esses cenários têm regras um pouco diferentes. Então, o cenário pode vir com regras específicas, dependendo do sistema que você trabalhe. D&D tem vários subcenários, subplots. Vamos trabalhar com melhor. Subplot. Temos o cenário Forgotten Realms, temos o cenário Al-Qadim, temos o cenário Greyhawk, temos o cenário Spelljammer, temos o cenário Ravenloft. Cada um desses cenários, eles estão agrupados, que eles podem ser trabalhados dentro do sistema D&D. E esses cenários trazem regras específicas, regras que não estão dentro da regra principal, do D&D. O D&D é um sistema que possui vários livros básicos. O livro do jogador, que é o livro principal, ali ele traz o maior conjunto de regras básicas para construir os personagens. O livro do mestre, que traz regras específicas que o mestre tem que usar. E o livro do monstro, que é um livro específico que traz as regras para utilizar monstros e criaturas para dentro daquele universo. Então tem esses três conjuntos de livros que são livros de sistema. Claro que eles têm um livro de cenário, que esse livro de cenário é Forgotten Realms, Spelljammer, Al-Qadim, temos Greyhawk, tem esses livros de cenário. Esses livros de cenário, no caso, podem trazer regras específicas. O GURPS tem a mesma coisa, ele tem um livro de sistema, que é o livro básico. Ali ele traz todas as regras do sistema GURPS. Traz todas as regras. E tem os livros de cenários, que são cenários específicos. Cenário futurista, cenário super-herói, cenário de aventuras fantásticas. Ele tem vários tipos. E esses cenários, eles trazem também regras específicas. Assim como o vampiro e assim como vários outros sistemas. E a gente vai definir sistema como algo maior. Sistema é um conjunto de regras. Fica mais bem definido isso. Um sistema é um conjunto de regras que permitem que aquele RPG específico funcione. O D&D tem o seu conjunto de regras, como eu já falei. O GURPS tem seu conjunto de regras, como eu já falei. Todos têm seu conjunto de regras. E o RPG, o sistema RPG também tem o seu cenário, que permite que aquelas regras sejam aplicadas naquele cenário para funcionar. Então, sistema e cenário funcionam de forma simbiótica, como eu já falei no início do vídeo. Eles funcionam de forma específica. E é uma coisa para ser mencionado que vale a pena. Por exemplo, o sistema D&D, ele tinha o seu sistema específico. É um sistema que, antes da grande mudança que ele teve, que ele foi criado, o D&D foi criado na década de 70, no final da década de 60 para o início da década de 70. Foi uma empresa foi criada, a TSR, e ele tinha um conjunto de regras específicas, um sistema específico
ali desenvolvido para funcionar dentro da mecânica daquele sistema, para funcionar dentro daquela mecânica. E um cenário e cenários específicos para funcionar ali. Ele tinha esse ali que funcionava perfeitamente. Só que a partir da década de 90, final da década de 90, a TSR, que era dona do AD&D, a D&D foi vendida, e aí ele resolveu fazer uma mudança no sistema. E aí ele criou um novo sistema para jogar o D&D, que é o sistema D20. O sistema D20 é um sistema tão genérico igual o sistema GURPS, que permite que aquele conjunto de regras jogar em outros cenários que não sejam cenários medievais. Cenário futurista, como Star Wars, cenário de terror, como é o Call of Cthulhu, e outros cenários por aí. Então ele permite jogar nesses vários cenários, não está mais preso a um único cenário, como o GURPS não está, e como o Vampiro, que é um sistema de terror, também permite, o mesmo sistema pode ser utilizado em Lobisomem, em Mago Ascensão, em Aparição e vários outros cenários dentro do sistema de Vampiro. O Vampiro, na realidade, se tornou um sistema mais aberto para poder jogar em outros cenários que não sejam apenas do Vampiro. Pode ser do Vampiro, Lobisomem, pode ser do Mago, pode ser vários outros que estejam dentro dessa realidade de mundo de monstros, de criaturas do mundo das trevas, entendeu? Então ele permite isso. E assim, e uma coisa que eu vou falar, todo sistema não é estático, não é parado. Pode ser alterado pelo mestre ou narrador. Eu chamo de mestre porque quando eu comecei a jogar, eu joguei pelo sistema AD&D. Então ali era mestre, Dungeon Master. Mas no sistema GURPS é narrador. É um narrador. E no Vampiro também é narrador. Então o nome narrador é até de certa forma melhor, porque ele narra a história. O narrador é um nome melhor para ser falado. Então o narrador ele tem total liberdade dentro daquelas regras para mudar algo que ele julgue mais justo, tornar o jogo mais dinâmico, a sessão do jogo mais dinâmica. Ele pode fazer isso, entendeu? Mas essa questão do mestre eu vou falar em outra oportunidade. Hoje a gente está falando do sistema e do cenário. Então a gente ficou definido que sistema, no caso, é o conjunto de regras que permitem que o jogo, a mecânica do jogo funcione. E cenário é o universo onde aquela mecânica do jogo vai trabalhar para que a história seja criada junto do narrador e dos jogadores. Então, a gente tem essa definição. E sistema é extremamente importante e cenário também é extremamente importante. Espero ter sido para vocês claro nessa definição de sistema e cenário. Entendeu? É basicamente isso. Entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje eu falei de dois pontos importantíssimos dentro do RPG, que é o sistema e o cenário. Expliquei exatamente o que ele é, como funciona, para que vocês possam entender a mecânica do RPG. Entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então, até amanhã e tchau!